tem fome não pode esperar. Como garantir o direito humano à alimentação em tempos de pandemia? No Bate-Papo na Saúde de hoje, segurança alimentar e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nossa primeira convidada é Vanessa Schotz, que é professora da Faculdade de Nutrição da FRJ de Macaé e membro do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, Renato. Queria começar conversando com você justamente sobre o direito, sobre a garantia do direito humano à alimentação, que talvez seja um direito que é menos falado, né, apesar de ser sentido cotidianamente. Como é que a gente pode falar sobre esse direito até para nos dar o caminho do que virá depois do nosso papo? Então, era justamente por aí também que eu gosto de começar, sempre que eu vou falar de segurança alimentar e de PNAE, né, que alimentação é um direito, e foi um direito conquistado pela sociedade brasileira. Então, a gente, em 2010, conseguiu, a partir de uma emenda constitucional, incluir a alimentação dentre os direitos fundamentais, no artigo 6º, e isso determina, então, que é obrigação dos estados, aí eu estou falando dos 3 entes federados, federal, estadual e municipal, proteger, respeitar, e promover e prover esse direito a toda a sociedade. Mas, em especial, também, né, por ser um direito humano, significa, Renato, que ele tem 2 dimensões aí indivisíveis e que, num momento como esse, também é fundamental a gente afirmar. O primeiro é estar livre da fome, mas o segundo é o direito a uma alimentação adequada e saudável. Por que a gente fala que são 2 dimensões indivisíveis? Que a importância de se estar garantindo, sim, o direito a uma alimentação, mas que essa alimentação precisa ser assegurada de uma forma adequada às questões sociais, ambientais, à cultura, e também precisa ser uma alimentação que promova saúde. Ótimo, que é importante a gente entender que não basta só se sentir saciado, né? É preciso estar bem nutrido, especialmente quando a gente fala em tempos de pandemia. Mas antes de falar propriamente da pandemia, eu queria falar um pouquinho do PNAE. Dentro dessa garantia de direito, que é uma conquista, como você fala, o PNAE também é uma conquista, né? Como é que a gente pode falar da importância do PNAE quando a gente pensa na necessidade de garantir o direito à alimentação nesses dois itens que você colocou? Então, o PNAE ele é um programa dos mais antigos, né? Ele tem mais de 50 anos e ele é um programa que ele foi mudando ao longo da sua trajetória. A gente tem um marco muito importante dele, que foi a lei em 2009, né? A lei 11.947, que teve um processo de mobilização social muito grande. Foi um projeto de lei formulado com um protagonismo muito grande da sociedade, em diálogo com os órgãos de governo, a partir do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que infelizmente esse conselho foi extinto em 2019, mas algo importante aí da gente destacar é que, ao ser aprovada essa lei, quer dizer, o programa ele tinha mais de 50 anos, mas ele não tinha ainda um marco legal, né, uma lei. E a lei ela vai, então, institucionalizar princípios de segurança alimentar e nutricional, né, e diretrizes dessa política, nesse programa que ele é tão estratégico. Então, primeiro, vai reconhecer que o PNAE é um direito humano, e isso vai ser fundamental para o debate que a gente vai fazer mais adiante sobre a questão da importância do PNAE na pandemia. Segundo, a lei vai reconhecer, vai afirmar a questão do direito universal, ou seja, precisa ser assegurado para todos os estudantes da rede pública, né, da educação básica. E aí, com isso, se ampliou para os estudantes de educação de ensino médio e do EJA, né? Um outro ponto que também a lei ela vai trazer, vai afirmar essa importância do programa para o direito humano à alimentação, é justamente o objetivo dele, né, que é promover uma alimentação saudável para esse estudante durante o período que ele está na escola. Então, esse como elementos aí importantes. Inclusive, Renato,
na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a alimentação escolar ela é identificada como uma ação estruturante, ou seja, dentre as várias ações de segurança alimentar que estão em vários campos, né, desde educação, saúde, meio ambiente, agricultura, o PNAE ele é considerado como um programa estruturante, porque ele atende mais de 40 milhões de escolares, ele é muito capilar no Brasil todo. A gente tem dados, por exemplo, de pesquisas que apontam que a alimentação escolar é uma das principais formas de acesso à alimentação desses estudantes. E aí chegamos no ponto. E no momento que eles não estão indo à escola, como garantir esse direito? Então, essa questão da pandemia, né, é importante a gente ressaltar que a pandemia ela chega num contexto de muita desigualdade, né, e ela acentua essas desigualdades. Além de jogar luzes, ela também acentua. E toda a necessidade de distanciamento social, né, e uma série de outras questões, num processo também de desmonte de políticas de proteção social, é ainda mais importante que se assegure políticas públicas de garantia de segurança alimentar e nutricional. Eu queria destacar aqui que um conjunto de redes da sociedade civil, dentre elas o Fórum, elaborou logo no início da pandemia, Renato, um documento, né, que quem quiser acessar, é importante esse documento que ele vai apontar, né, vai contextualizar esse processo da pandemia, os impactos sobre a segurança alimentar e nutricional e vai reivindicar a necessidade urgente do Estado brasileiro, e eu estou falando, né, município, governo estadual e federal, em estar assegurando o direito à alimentação durante esse período da pandemia. E aí o documento ele vai apontar uma série de ações estratégicas, dentre elas justamente assegurar, mesmo com a suspensão das aulas nas escolas, que o programa seja readequado para que ele possa continuar assegurando a alimentação aos escolares em casa. É interessante, né? Você falou desse documento que logo no início da epidemia, e ele foi mais de 140 organizações se juntaram para formulá-lo. Exatamente. Logo em seguida tem a luta pelo projeto de lei, né? Que também autoriza a distribuição dos alimentos para esses familiares, quando as crianças não estão em aula, e a dificuldade de implementar essa lei também. Então a gente está falando, você falou, né, das conquistas sociais, a gente está sempre falando disso quando está falando do direito à alimentação, e segue falando nesse período, né? Renata, é incrível como a alimentação escolar ela mobiliza o país todo, é muito impressionante, desde a época da formulação da lei, depois da aprovação, e mesmo agora nesse momento da pandemia, houve uma mobilização muito grande da sociedade para aprovação de uma lei para assegurar nesse momento, né, a alimentação escolar durante a pandemia, e continua tendo uma mobilização forte para que essa lei, ela de fato seja implementada, né? Então acho que esse é um aspecto aí essencial da gente estar destacando, né, do quanto o programa ali mobiliza a comunidade escolar, agricultores e agricultoras familiares, professores e nutricionistas e por aí vai, né? Então esse é um ponto assim que eu sempre gosto de trazer, porque a gente acompanhando a trajetória do PNAE, a gente vê o quanto que a sociedade está o tempo todo lutando, né, para garantia desse direito, né? Então a gente considera isso um aspecto central, e um dos indicadores que a gente tem disso, Renato, é que até em função dessa questão que você está falando de fazer a lei valer, entendendo que a alimentação escolar é um direito, nós do Fórum, junto com várias universidades e com a FIAM Brasil, que é uma outra instituição que luta, né, historicamente pelo direito à alimentação, a gente está realizando um curso à distância sobre a exigibilidade do direito humano à alimentação e nutrição adequadas junto ao PNAE. E a gente, em poucos dias, teve um volume de inscrição altíssimo, né? E gente do Brasil todo, então a gente tem desde pessoas de Roraima, a gente tem gente daqui da região sudeste, do nordeste, todas as regiões do país participando do curso. E essa é uma questão, essa diversidade do país, junto com a desigualdade, a gente tem uma diversidade
e tem uma dificuldade, né? Você falou que o programa ele é capilarizado, mas nesse período fica mais difícil fazer com que esses alimentos cheguem. Como é que se montou uma logística para que isso continuasse acontecendo? Então, essa questão da diversidade do país e das diversas realidades, ela é fundamental, né? Mas o direito ele é o mesmo. Então, em última análise, né, precisa ser assegurado para aquele estudante a alimentação fazendo as adaptações. É importante entender que o PNAE, ele é um programa nacional, mas ele tem, de um lado, uma fonte federal de financiamento, né? Porque o recurso, então, federal, que ele é transferido fundo a fundo para os estados e os municípios, com base no censo escolar, mas esse recurso, Renato, ele é um recurso que ele é suplementar. O que isso significa? Que estados e municípios também têm que colocar a sua contrapartida para garantir esse direito. E por que isso é importante? Porque num momento como esse, muitos municípios e estados têm alegado né, que não tem a obrigação de assegurar essa alimentação escolar, porque a lei que foi aprovada fala em autorizar os municípios e os estados a distribuir os gêneros alimentícios. Mas é preciso que a gente olhe a legislação à luz da Constituição Federal, né? Então, por um lado, se a alimentação é um direito humano, a alimentação escolar precisa ser assegurada durante esse período. 2, aquilo que conforma o programa como um todo, uma parte é o recurso federal e a outra parte é o recurso que deve ser aportado por estados e municípios. Então, esse é um aspecto que é inegociável, que precisa ser assegurado. Em relação aos recursos federais, a lei ela vai definir que a forma de se garantir esse direito é distribuindo os gêneros, ou que já estavam em estoque, ou adquirindo novos, né, novos alimentos para poder distribuir, assegurando a segurança, né, dos servidores, mas essa forma de então chegar até as famílias a distribuição desses alimentos. Como é que você vê esse processo todo, né? Um processo que sempre teve o engajamento, digamos, da sociedade para que ele acontecesse, mas que em vários momentos encontra dificultadores quando se precisa de uma voz das pessoas que ocupam os cargos governamentais para que isso possa acontecer. Então, a agricultura familiar é o que eu chamo assim de a grande cereja do bolo quando a gente está falando de alimentação escolar, né? A importância que um programa como esse, que por um lado atende tantas escolares, mais de 40 milhões, e por outro lado, movimenta um recurso, e esse recurso que pode ser destinado, primeiro, para fortalecer um segmento de grande importância para a segurança alimentar nacional, que é a agricultura familiar, né? Segundo, que é a oportunidade de colocar no prato dos escolares um alimento que ele é fresco, diversificado, conforme, inclusive, recomenda o nosso guia alimentar para a população brasileira. E no momento, Renato, como esse da pandemia, é ainda mais importante, porque a agricultura familiar foi um segmento duramente atingido, né? A gente precisa muito manter uma produção de alimentos saudáveis, mais do que nunca nesse período da pandemia, e é muito importante a gente assegurar que as crianças, né, que os estudantes continuem tendo acesso a alimentos frescos durante a pandemia. Que bom que essa mobilização acontece em torno de um direito que até é curioso que a gente tenha que defendê-lo, né? Porque parece que deveria ser óbvio que todos precisamos e merecemos e temos direito a uma alimentação adequada. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. E no próximo bloco, então, a gente segue o assunto falando sobre agricultura familiar, sobre a produção de alimentos orgânicos que, através do PNAE, chegam à mesa dos nossos estudantes, mesmo em tempos de pandemia. Não sai daí, a gente volta já. Bate-Papo na Saúde está de volta, falando sobre segurança alimentar e o PNAE. Nesse bloco, nosso convidado é Luciano Escher, que é presidente da Coaopa, que é a Cooperativa de Produtores Orgânicos e de Produção Agroecológica. Seja bem-vindo, Luciano.
Eu queria começar falando um pouco da sua história. A gente vai falar aqui sobre agricultura familiar, sobre a importância disso para o entorno, para a sociedade em geral, mas eu queria ouvir um pouquinho da tua história para começar, até para a gente entender o que foi que te atraiu de volta para a sua cidade para se dedicar a esse projeto. Bom, a minha família, meus pais sempre foram agricultores familiares, né? Desde da família deles, né? Temos o pai e a mãe tem uma história de luta nos movimentos sociais da agricultura familiar, né? E a gente sempre tivemos junto desde criança, no trabalho, no dia a dia da propriedade, né? E é onde que a gente formou esse vínculo forte dentro da produção, dentro da agricultura, né? Nós éramos, antigamente a gente morava numa região do estado do Paraná, região sudoeste, né? Onde que ela não tinha condições da gente, enquanto eu e meus irmãos darmos continuidade na produção, na propriedade, né? E aí a família decidimos migrando para a região de Curitiba, né? Onde que a gente começou isso nos anos 2000, né? No início dos anos 2000, 2001, começamos a produção orgânica, né? Inicialmente produzindo verduras, depois migramos e começamos a produção animal, né? Fazendo e produzindo a produção da propriedade e fazendo a comercialização nas feiras em Curitiba, né? Um canal de venda diretamente ao consumidor. Aí, passado alguns anos, eu particularmente terminei o segundo grau, comecei a faculdade, fiz a faculdade, o curso de Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial no Rio Grande do Sul, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, né? E quando eu terminei, eu sentia aquela vontade, aquele desejo de todo jovem, né? Como a sua maioria da juventude hoje no campo, de ter uma renda mais ampla, de ter uma renda maior, de ter a sua própria receita, e acabei indo trabalhar na cidade, né, para desenvolver um pouco aquilo mais específico que acabei me formando, né, na universidade, né. E passado um período posterior ao início de ter ido trabalhar fora da propriedade, sempre aquele desejo e aquela vontade de estar batendo aquela saudade de estar junto com a família, de estar trabalhando, né? E é onde que eu avaliei, juntamente com meus pais e com meu irmão, de estar ampliando e estar voltando para a propriedade para se dedicar exclusivamente hoje na produção. E é onde que foi que a gente conseguiu um salto muito grande, né, na propriedade, onde que a gente conseguiu fazer a estruturação de um laticínio, né, na produção de leite orgânico, né. Conseguimos o registro a nível de inspeção estadual para poder produzir, poder comercializar esse nosso produto da propriedade. E aí a gente passado já esses 15, 16 anos, né? Hoje a gente, cada dia que passa, até semana passada acabei tendo a minha filha, né? E tendo essa vontade de estar produzindo alimento limpo, um alimento puro, né? Porque é essa geração que está vindo agora que vai tá absorvendo todo esse suor dessa vida toda de trabalho na produção orgânica. Dessa forma, então, com sua trajetória, você conseguiu trazer também o saber acadêmico para dentro de um saber muito importante, que é esse saber que a sua família já vinha acumulando através dos tempos. Porque é importante a gente falar dessa sabedoria que está no campo, que está nessas famílias, né? Ela trouxe, essa formação ela trouxe a parte acadêmica, né, para dentro de uma pequena propriedade hoje da agricultura familiar. A gente teve a condição, né, de fazer todo o processo de gestão e melhoramento da produção, renda, receita, em função desse acúmulo da universidade, né? E como é que e aí, falando um pouco de PNAE e falando também de pandemia, como é que esse momento impactou o trabalho de vocês, que já estavam organizados, que já estavam inclusive ampliando, né? Essa cooperativa nasce no Paraná, essas cooperativas, mas elas se espalham para outros estados também, né?
No nosso caso, no caso da Aquaopa, ela é uma cooperativa muito jovem ainda, né? Ela foi fundada em 2014, finalzinho de 2014, começou a trabalhar 2015, 2016 praticamente. E a gente vinha ao longo desse curto tempo, né? É um processo muito grande de evolução. Começamos lá com 15, 20 agricultores e agora a gente já está perto, aproximadamente em torno de 350 agricultores, né? Então, quando aconteceu essa situação da pandemia, lá meados, né, segunda quinzena de março, a gente ficou muito preocupado porque, né, a gente vinha trabalhando com a cooperativa, entregando, produzindo, né, para os programas nacionais de alimentação escolar, a nível de município, a nível de estado também, né, que é onde a gente tem uma dependência muito grande, né, e quando estourou a gente ficou muito preocupado. Bom, como é que a gente vai organizar uma cadeia que no ano 2019 a gente fechou praticamente com 1.100.000 quilos de produtos orgânicos produzidos, né, e comercializados. No ano 2020, onde que a gente ia colocar essa produção desses agricultores, né, desses mais de 300 produtores orgânicos, né? Onde que num curto tempo, onde que a gente ia organizar essa cadeia num volume tão grande, né? Então, a gente conseguiu, através da organização das cooperativas a nível de estado, né, inicialmente com decretos por aí afora, para que o estado viesse a absorver essa produção da agricultura familiar, né? E posteriormente veio a resolução, a regulamentação do FNDE, onde que, né, dava condições aos municípios também fazer e dar continuidade à aquisição desses alimentos e fazer a destinação para as famílias de baixa renda, famílias que estão em estado de vulnerabilidade muito grande, né? E como é que você percebe esse impacto, a importância que tem desse alimento ser produzido nessa escala? Porque eu acho que quando a gente fala de Brasil, a escala sempre é um problema. Né? Mas ser produzido nessa escala e chegar às pessoas que mais necessitam. Porque também existe uma percepção de que os alimentos orgânicos só são acessíveis para pessoas que têm mais poder aquisitivo. Mas você está falando de outras pessoas, né? Sim. Esse é um paradigma, né? Pelo menos aqui na nossa região, a gente, e assim deduzo também que a nível de país, né, que é um grande paradigma, que, como você mesmo falou, hoje o alimento orgânico ele é considerado bom, é só para a classe média alta, para a classe média, para a classe rica, digamos assim, da nossa sociedade, mas não é, né? Então, assim, a gente também acabou criando alguns mecanismos, acabamos fazendo algumas parcerias com pequenos mercados, pequenas mercearias na periferia, digamos assim, aqui de Curitiba, né, para que a gente conseguisse ter essa produção dos agricultores familiares também para essas famílias, né, que possam e que tenham necessidade de estar consumindo esses produtos, né. E aí você está falando também de uma economia local que passa a ter uma outra dinâmica e um outro poder, digamos. Sem sombra de dúvida, né? E que engloba uma organização muito maior, né? Porque você tem produtos que estão em torno de 100 quilômetros, aonde que, né, para a gente chegar, a informação para esses agricultores leva em torno de um dia para chegar, mais 2 dias para chegar até na sede da cooperativa, né? Então, é todo um sistema de organização muito ampla, né? E qual a importância dentro desse processo todo de uma cooperativa? A Coaopa, pelo que você me falou antes da gente gravar, ela já saiu, se expandiu, não está só no Paraná. Qual a importância dessa cadeia toda ser organizada em torno de uma cooperativa? Uma cooperativa ela é muito importante, né? Porque assim, hoje atualmente a gente tem mais de 300 agricultores, né? A cooperativa ela tem um papel importante de organização desses 300 agricultores. Não é o Luciano, não é a família do Luciano que ela tem que organizar, é toda essa cadeia, né? Então, ela vem como um papel muito importante de organizar a produção, organizar o produto do campo para que chegue na mesa do consumidor, seja ele, né, via canais institucionais ou via essas parcerias que a gente fez, que aí junta, né, as duas pontas, né?
quem precisa desse alimento para ser consumido e o agricultor que precisa produzir, né? E, de uma certa forma, também garante a qualidade, porque uma outra questão que se ouve muito é como é que eu posso ter a segurança de que esse alimento que está chegando para mim tem realmente a qualidade que ele diz que tem, né? Sim. Sem sombra de dúvida, né? Ele tem uma importância muito grande, né? Porque hoje a agricultura familiar ela produz mais de 70%, né, do arroz com feijão hoje para a nossa sociedade, né? Porque o agronegócio não só produz a soja, só produz o trigo, né? Enfim, mas a gente que está aqui na localidade, no local, que produz a mandioca, que produz o arroz, que produz o feijão, né? Ela tem uma importância muito grande, né, nisso, né? Luciano, brigadíssimo pela presença aqui conosco, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E que esse tempo difícil a gente possa atravessar tendo acesso a alimentos de qualidade. Sem sombra de dúvida. É muito importante agora, né, nessa condição, nessa realidade agora, a gente ter acesso a esses alimentos puros e principalmente de valorizar o pequeno produtor hoje, né? Porque somos nós, agricultores familiares, com seus 5, 6, 10 hectares, que colocamos a comida hoje limpa, uma comida, né, orgânica na mesa dos nossos consumidores aí da nossa sociedade, né? Obrigado pela presença conosco. Valeu. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê num próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá.